Bom dia, todo mundo me ouvindo bem aí, certo? E agradeço o convite aí para a gente participar hoje. Foi feito convite aí para a gente para falar um pouquinho sobre a nossa experiência, né? E acho muito importante esse evento hoje. A gente está aí há 10 anos mais ou menos trabalhando com o Sabiá agora e acho que uma das coisas que eu mais sinto falta é ter uma união maior de produtores, né, e técnicos. Eu sinto que existe uma competição muito grande no estado de uma maneira geral para trabalhar com isso e acho essa proposta de fazer essa oficina achei muito importante. Acho que a ideia hoje é contar um pouco da nossa experiência. Eu não tomaria também o nosso desenho como o ideal, eu diria. Acho que o Sabiá ainda é uma espécie ainda que está sendo muito estudada assim na maneira empírica, né, assim de uso mesmo. Acho que já tem muito estudo do Sabiá, mas em utilização em larga escala ainda não existem grandes projetos ainda. E a ideia nossa hoje é contar um pouquinho da nossa jornada aqui nesses últimos 10 anos trabalhando com o Sabiá e também com outras espécies nativas. E vou falar um pouquinho de números primeiro, acho que para a gente ser mais incisivo em relação ao que a gente faz lá na Embu. Então, a gente tem uma base operacional em Caridade, a Fazenda Pelada. A gente trabalha com um projeto de reflorestamento de árvores nativas em áreas degradadas. O nosso foco é no bioma Caatinga, mas a gente está bem no pé da serra, então a gente tem uma transição aí para Mata Seca e também para Mata Atlântica, no topo da serra, ali na APA do maciço de Baturité. Hoje estamos com 3.800 hectares sob gestão, entre áreas próprias e áreas arrendadas. A gente tem 20 pessoas hoje em tempo integral trabalhando com a gente. Durante as épocas de plantio, a gente chega a ter 50 pessoas trabalhando, entre CLTs e prestadores de serviços externos. Então, a capacidade de produção de 4 milhões de mudas anualmente. A gente trabalha com ciclos aí de 3 a 6 meses, geralmente no viveiro, e algumas mudas em portes maiores também, que ficam mais tempo lá. A gente tem 850 hectares de floresta plantada entre 2016 e 2025, aí com cerca de 3 milhões e meio de mudas plantadas em campo. Foco nosso principal é o Sabiá, mas trabalhamos também com plantio de aroeira, ipê roxo, cumaru, um pouco de mulungu, jucá, jurema preta, braúna, Gonçalo Alves, angico e alguns outros experimentos. Olhando para frente agora, a gente tem um plano de plantio de mais 900 hectares, aí, possivelmente para os próximos 3 anos, dentro de todos os desafios, a gente coloca essa meta, mas 3 milhões e 500 mil mudas além das que a gente já tem. Esse é o nosso foco agora para os próximos anos. E a gente tem uma infraestrutura de viveiros lá, eu vou contar um pouquinho sobre o lugar, né? Então, a gente tem uma área bem isolada ali, a gente está a 13 quilômetros da BR-020 e a gente tem uma base operacional lá com galpões, enfim, sistemas de água. É um projeto que começou muito pequeno, a gente começou ali com uma área de meio hectare. Essa região toda é a região do algodão, como muitas regiões do sertão no passado, né? E desde então, atividade de subsistência, muita extração de madeira nos anos antes da gente começar. Desafios muito grandes aí em relação ao abastecimento de água também. Então, é um projeto que começou pequeno e a gente foi adaptando conforme os desafios, dificuldades, né? Começamos com meio hectare, foi para 2, 17, 40 e assim por diante. A gente conta com alguns sistemas de abastecimento de água, a gente tem osmose reversa, tem algumas coisas... Tudo bem? Tem algumas coisas diferentes ali em relação à infraestrutura. A parte de produção de mudas, né, a gente trabalha muito com tubete hoje, pela questão da logística para a gente, funciona bem. Eu sou fã de semeadura direta também, na verdade, eu acho que isso tudo depende do projeto, da proposta, né? Hoje a gente tem um sistema bom, trabalhando com tubetes de diferentes tamanhos, de 55 ml até 170. E vou passar aqui. A gente tem algum maquinário de campo também, alguns trabalhos que a gente desenvolveu esses últimos anos, foi principalmente questão de adaptação de tratores, né? Então a gente tem 2 tratores que tem uma proteção florestal. A gente tem um desafio muito grande de trabalhar com máquina no semiárido. Muitas das áreas foram brocadas muito no passado naqueles cortes de bico de papagaio, né? E muito furo de pneu, muitos desafios nesse sentido.
e a gente conseguiu fazer alguns trabalhos aí esses últimos anos em relação à blindagem de máquina. Então a gente tem proteções aí de toda a parte inferior das máquinas tem proteções de aço, é um peito de aço e pneus florestais também. Então, algum desafio aí ao longo dos anos. A gente teve um trabalho de muitos testes, na verdade, de muitos tipos de mecanização, com o intuito de poder dar mais eficiência e redução de custo aí em implantação de áreas. Mostrar um pouco do começo, né? A gente trabalhava no começo, assim, o foco nosso sempre foi retenção de água, né? Eu acho que a questão do índice pluviométrico de Caatinga, ele tem um índice bom comparado a muitas outras regiões do mundo. O problema nosso sempre é o espaçamento, né? Os períodos grandes de seca. Então a gente sempre tentou focar muito em cobertura do solo. No começo a gente trabalhava bastante com trituradores florestais, com o intuito de poder ter uma cobertura de solo inicial nas áreas que a gente trabalhava. Hoje a gente trabalha menos com ele por causa de eficiência, mas quero mostrar um pouquinho como que eram os projetos aí no passado. E mais recentemente a gente tem trabalhado aí com diferentes sistemas de mecanização de campo. A gente tem feito muitos testes aí em relação a loteamentos e diferentes tipos de movimentações em campo. Produção de mudas, a gente trabalha hoje muito com tubete e rocambole, principalmente para a otimização aí de transporte de mudas para o campo. Dependendo do projeto, ele já sai direto do viveiro já em caixas, dependendo da logística, se for uma distância curta para o plantio. E a gente tem tido resultados interessantes nesse desenho, principalmente por causa do peso, deslocamento de mudas e tem conseguido um custo muito baixo por hectare de implantação nesse sistema. Algumas carretas aí que a gente usa para transporte de mudas para o campo. A gente trabalhou já com plantadeiras automatizadas também, que é uma tecnologia trazida do eucalipto, mas a gente está tendo resultados muito melhores com plantadeiras manuais. Então a gente usa as mudas aí em tubete, né? Tira ela, coloca em rocambole, e no campo a gente tem um time que faz o plantio aí nas linhas pré-definidas. Aqui alguns plantios aí de 2024 para trás, a gente tem aí de Sabiá, Cumaru, Aroeira, Mulungu. E falar um pouquinho dos plantios de 2025, esse é um projeto recente que a gente fez, a gente plantou ele uma parte no ano passado e o principal agora no começo do ano. Foi uma área de 175 hectares. E a gente fez um trabalho interessante aqui, a gente resolveu testar uma série de coisas aí nessa área. Então, a gente criou aí um sistema de lotes. Para a gente é muito importante a questão dos aceros, né, para proteção de fogo e tudo mais, e manutenção a longo prazo. E a gente fez trabalhos de espaçamentos diferentes. Então, a gente tradicionalmente trabalhava com 1 metro por 1,5 metro. Posso falar mais sobre isso, a gente teve um resultado bom, mas achou a madeira um pouco fina a longo prazo. E aqui a gente tem de 1 metro por 1,5 metro, a gente tem de 2,5 por 1 e de 2,5 por 1,5. E a gente fez alguns testes diferentes de plantios também nas entrelinhas, vou mostrar um pouquinho. A gente trabalhou muito com adubação verde esse ano, então a gente trabalhou aí com mix de sementes, com feijão guandu, crotalárias, capim maçai, milheto, um monte de coisa. E a gente está trabalhando agora com... Vou mostrar para vocês aí depois o roço. Essa é a carreta esse ano também que a gente usou. A gente fez uma adaptação interessante que deu muita produtividade para a gente. Então essa é uma carreta adaptada, que a gente colocou um tanque de água na frente, então com uma bomba 12 volts. Então durante o trabalho de plantio permite você poder irrigar as mudas. E a gente consegue carregar uma quantidade muito grande de mudas, são 80 caixas que cabem dentro aí cheio de mudas. E a equipe ela vai se deslocando em conjunto com a máquina. A gente conseguiu uma eficiência muito grande com isso. Então, com um time aí de 12 pessoas, a gente estava plantando aí cerca de 12 hectares por dia aí, nesse sistema, o que foi muito bom. E a gente conseguiu plantar a área de 120 aí, em 10 dias aí, em média, até menos, na verdade, um pouco menos. E esses são os plantios aí de 2025. Agora a gente está trabalhando com essa trincha, na verdade. É um equipamento que está sendo muito usado pelo pessoal da agrofloresta.
É uma trincha que é puxada por tratores de médio porte, 50 CV, não são tratores muito grandes, e ela tem um espaçamento aí de 1,40 m. A gente está fazendo alguns experimentos para esse ano, para fazer a poda desse material, né, e deixar nas entrelinhas ali dos plantios de sabiá. É um experimento que a gente está fazendo esse ano, a gente vai ver o resultado aí nos próximos 2, 3 anos. O intuito principal aqui era um pouco mais de fixação de nitrogênio e cobertura do solo, principalmente, né? Então, a gente faz um plantio a lanço, tudo junto. A gente planta aí um mix de sementes de leguminosas junto com capim. Elas todas nascem ao mesmo tempo. A gente tem um desafio muito grande ali com o timing da chuva, porque ou está muito seco ou está totalmente encharcado. Então, tem que achar uma janela ali para a mecanização que funcione bem. E depois que você fez a primeira poda, a ideia é que só o capim depois saia, depois em mais ciclos, que a gente possa usar aquela biomassa ali para cobertura do solo. E que mais? Vou falar um pouco das principais atividades do projeto hoje, né? Então o foco principal ainda é no produção de sabiá. A gente trabalha também com os créditos de reposição florestal, que foi falado ontem aqui pelo pessoal da SEMASSE. A gente tem um projeto de crédito de carbono certificado hoje também, que ele não está relacionado ao projeto Sabiá, mas ele tem sabiá plantado dentro também. Então a gente tem áreas de sabiá para madeira, e a gente tem um projeto hoje de carbono que é um projeto ARR, que ele não prevê corte de madeira necessariamente, e é um projeto de conservação aí, mas que envolve muito sabiá plantado também, como uma pioneira ali para estabelecer uma floresta ali mais diversa. A gente trabalha com ativos, investimentos florestais também, venda de mudas e mais recentemente a gente tem trabalhado muito com implantação de paisagismo nativo. Então esse é um braço que a gente abriu hoje da Embu, tem tido uma procura muito grande aí de espécies nativas para paisagismo e ainda é uma atividade pequena para a gente, mas tem sido uma nova frente aí que a gente está explorando aí para 2025. Falar um pouquinho dos princípios nossos, né? Então a gente busca muito prosperar ali com as comunidades locais, então a gente tem um trabalho muito interessante feito lá com as equipes, praticamente a equipe toda nossa é local, é das comunidades de lá, já fizemos muitas capacitações, recursos aí tanto com o Senar aí de operador de máquina, motosserra, a gente trouxe aí a parte de manutenção de tratores, cursos de solda, de uma série de coisas, instalações elétricas, tem muita capacitação ali envolvida. E a gente busca sempre trabalhar com florestas sucessionais, ainda é um projeto que a gente todo ano pretende melhorar, né? A gente trabalha nessa otimização contínua, mas por conhecimento empírico mesmo, a gente testa muito, a gente tem muitos erros também, muita coisa que dá errado, a gente está sempre tentando melhorar, deixar mais eficiente. E botei aqui uma imagem, até que eu mostrei numa outra feira aqui no ano passado, de um curso que a gente fez com o Ernst lá, que é uma figura conhecida dentro da agrofloresta. Nossos sistemas agroflorestais ainda são pequenos, de experimento, mas a gente é muito adepto dos conceitos de agrofloresta e conseguimos realizar esse curso aí com as comunidades em janeiro de 23. E é basicamente isso. Hoje a ideia era fazer só uma apresentação mais por cima mesmo, contar um pouco da nossa experiência, né? E colocar a gente à disposição também. A gente é um projeto que já está agora há 10 anos trabalhando nesse meio, mas ainda tem muita coisa para aprender e fazer. E o principal, eu acho que é um pouco o que o Stefano falou, acho que é o fortalecimento da indústria, né? Eu acho que olhando para o futuro hoje, o que eu sinto muito falta é de uma padronização, na verdade, do mercado, né? Então acho que o próprio nomenclatura da madeira, de usar de garrafa, né, de litro e tudo mais, é uma coisa que hoje não existe um padrão muito claro, né? Ele é medido no dedo, medido na garrafa. Eu acho que existe um mundo aí para questão de padronização da madeira. Existe um mundo aí para ser estudado na questão de secagem de madeira, né, armazenamento e ficha técnica, né, coisas que já existem informações, mas poder trazer isso para a realidade da comercialização também, eu acho que tem um benefício muito grande, até para poder trabalhar com madeira serrada e tudo mais. Eu vejo um potencial muito grande para a exportação de madeira também de sabiá, em algum momento, a gente ainda está um pouco longe disso, mas a gente tem hoje um benefício logístico muito grande aqui no estado de poder exportar isso.
Sou muito fã também da questão de descascar madeira, perfilar madeira, né? A gente tem hoje um pequeno centrozinho ali de marcenaria, eu diria também, alguns equipamentos, e ao longo dos anos a gente tem testado muito beneficiamento também da madeira do sabiá. A gente tem muita coisa construída lá com isso, de portas, decks, né, móveis e coisas que a gente tem testado para ver como ela se comporta a longo prazo, tentando testar uma série de produtos ali de acabamento e tal, com o intuito de agregar valor aí à madeira e poder expandir um pouquinho os usos, né? E é isso, basicamente. No finalzinho. Bom, agradeço aí ao Matias, está aberta a pergunta. Eu vou fazer uma primeira aqui, quebrando um pouco o protocolo, é no sentido da aproximação com a academia, né? Uhum. Se é aberto para a academia participar, co-construir contigo, validar essas experiências, como é que você tem trabalhado isso em parceria com a instituição de pesquisa e universidade? Quem me ajudou muito no começo foi um pessoal da UFC também, foi até o Magnum, que ajudou a gente muito no começo. Acho que ele escreveu o primeiro manual de produção de mudas de caatinga. A gente recebe, de vez em quando, alunos da agronomia aqui, né, na parte da parte florestal. Aqui ainda não existe um curso de engenharia florestal propriamente dito, né, mas a gente é muito aberto a isso, a estudos lá, né. Acho que assim, o que a gente tem hoje muito é essa vontade de fazer, né. A gente hoje vai muito pela experiência empírica, sabe? Eu prefiro fazer e errar e continuar e testar de outras maneiras, né. Então a gente está sempre aberto a fazer parcerias nesse sentido, né? A gente por ter espaço, ter a mão de obra, né? A gente é assim carente, até eu diria, desse tipo de coisa, de trabalhos ali dentro. A gente tem muita métrica própria hoje, então isso é importante dizer também. Eu acho que a maneira que a gente trabalha hoje é muito através de registro, né? E análise do que foi feito. Então a gente tem um trabalho de inventário florestal que a gente está fortalecendo, mas principalmente a questão das métricas de custo mesmo, de produção, de implantação florestal, e tentando sempre melhorar nesse sentido, né? Para realmente ter se tornar uma atividade mais e mais viável, né? Então nesse lado a gente tem um conhecimento aí para compartilhar. Mas sempre abertos aí a parcerias com estudos, né, e academia do modo geral. Sim. Ótimo, excelente. Alguém? A primeira coisa. Se identifica aí, amigo. Bom dia, Matias, Opa. Parabéns pela palestra. Bom dia, obrigado. Eu teria algumas perguntas, mais na parte de produção do sabiá. Hoje você planta o sabiá somente por muda ou você planta ele também de semeadura? Você utiliza, se for por semeadura, qual seria o sistema que você planta? E com relação a quais dificuldades que você teve para implantar, por exemplo, eu vi o último lote que você mudou de 175 hectares, qual foi o processo que você passou para poder aprovar essa área? Licenciamento. Licenciamento? Sim, essa é uma boa pergunta. A parte, acho que o que eu diria de mais dificuldade que a gente tem, o desafio, eu diria, é a questão de licenciamentos de modo geral, né? Eu acho que não é nem a questão da legislação, acho que ela está correta, o problema são as janelas, os tempos que demoram, às vezes, para processamento de certas etapas, né? Mas eu vou começar pela produção de mudas primeiro. A gente já fez testes com o sabiá de semeadura. Eu sou inclusive fã, eu acho que é uma maneira interessante que ela realmente, nascendo de semente já no campo, ela tem um sistema radicular ali já muito propício, né? Só que a gente tem um resultado, uma padronização muito maior, a gente trabalhando com mudas, né? Na verdade, isso é uma maneira que a gente tem para trabalhar, para ter uma escala. Então a gente já faz uma seleção lá desde o começo na parte de produção, né? De semente, a gente já faz a separação ali, já a rustificação das mudas. Então, na parte de produção, e de lá só saem as mudas que já passaram por um processo lá de adaptação, né? E aí a gente consegue uma padronização maior ali do que a gente está fazendo, né? Mas a semente também é interessante, na verdade, de trabalhar. Eu acho que é uma maneira, para o sabiá especificamente, é uma maneira interessante de trabalhar também, né? Eu não sou contra. As mudas hoje é uma maneira que a gente tem para se organizar e que funciona muito bem em termos de padronização aí. Com? Foi na plantadeira? A gente tentou já com matraca, na verdade, que é aquelas adaptadas, né, que o pessoal planta de plantadeira, daria certo também. E aí muita gente planta direto em sulco, assim, né? A gente fez testes pequenos disso, né?
Uma técnica que eu conversei um pouco com o Andy sobre isso, eu acho muito interessante, é se você puder, na verdade, fazer uma revirada, né? Você pode fazer um sulco, tirar um pouco do solo ali do 0 a 20, jogar para baixo da cova, né? E plantar a semente ali. Isso é uma maneira interessante aí de trabalhar, né? Ele até tem uma ferramenta aí específica um pouco para isso, mas basicamente, sabe, se você pode trabalhar num sulco, basicamente invertendo, jogando ali a cobertura de solo ali de mais qualidade para o fundo e poder padronizar o plantio assim. A questão da semente vai um pouco da quantidade, né, e do manejo. Então, por exemplo, você pode, para ter uma pega maior, jogar uma quantidade maior de semente, mas você vai ter um manejo muito grande depois disso também. Então vai depender de cada projeto. Se é uma área pequena, tem uma mão de obra manual ali envolvida maior, né? Então dependendo de projeto, tem que botar na ponta do lápis para ver o que vale a pena para cada um, dependendo da estrutura que tem, né, o que está se propondo a fazer. E o tamanho da área e tudo mais. Em relação à legislação, a gente sempre foi muito adepto de seguir tudo conforme a legislação, né, de seguir todo o passo a passo, né? A gente é um projeto hoje que passamos por alguns tipos de licenças diferentes, né? Então a gente começou nos primeiros projetos trabalhando aí na época, acho que com a licença simplificada, que chamava da SEMAS, em algumas áreas consolidadas. Mais para frente a gente entrou aí na questão de ter uma Altex, né, para algumas áreas, ainda fazer uma UAS, na verdade, de algumas das áreas, por ter arbustos nativos e outras vegetações lá. A gente não tinha como contornar o uso alternativo do solo, junto com a Altex, e aí a própria SEMAS tinha ali um desenho, acho que era de Lau, não sei, eles tinham uma licença própria deles, que agora recentemente foi descentralizado para os municípios, que de um lado é bom, eu acho que a longo prazo isso é bom, mas a curto prazo isso foi um pouco complicado para a gente, porque pegou a gente bem no meio do caminho, né? Então agora a gente precisava da licença, bom, a gente tem a licença UAS, que é a questão de uso alternativo do solo. Quando a gente foi para a questão do plantio, a SEMAS descentralizou isso para os municípios, né? Foi ali um acordo, mas o município ainda não tinha capacidade técnica ou nem tinha ninguém para fazer isso. Então eles jogavam de volta para a SEMAS. Aí a gente fica no meio, quem que faz essa licença. No final a gente teve que seguir um caminho de LP, LO, que é tipo de caminho de indústria quase, para fazer um licenciamento ali municipal. Mas para esse projeto específico foi isso, foi a UAS, a REP4, né, que é uma reposição florestal das áreas do saldo ali negativo, foi criado ali dos arbustos, mesmo ele ficando lá, porque a gente não comercializa essa madeira, ainda você tem que fazer essa reposição. E a LP, licença prévia, né, licença de instalação e licença de operação municipal. E mesmo assim, projeto devidamente registrado no Sinaflor, e mesmo assim a gente ainda tomou um embargo e um auto de infração do IBAMA, dizendo que a gente não tinha a Altex, que a gente tinha, na verdade. Então, a gente, na verdade, teve um embargo indevido, que a gente teve que abrir um processo legal depois para mostrar que aquilo era aquilo mesmo, né? Sendo que o próprio sistema que a gente conseguiu levantar, foi bem no Natal isso aí, né? Só para contar um pouco dos desafios, né? E aí a gente conseguiu ali levantar esse embargo ali em 10 dias, mais ou menos, porque claramente foi indevido, né? E aí agora já estamos de volta aí no trabalho. Mas contar um pouquinho dos desafios, né? Eu acho que existe um caminho, o meu staff comentou, né? Existe uma dificuldade, acho que muito grande, que tem que ser um pouco herói mesmo, eu diria, para navegar muitas vezes nessa questão dos plantios, mas é uma questão de ouvir a galinha também, de certa maneira, né? Eu acho que os órgãos hoje têm um desafio muito grande de licenciar e fazer coisas que eles não estão acostumados a fazer, né? Eu sinto que tem muita aquela questão do copia e cola, né? Eu digo até pelo próprio município, né? Essa primeira licença foi muito difícil, né? Porque eles não sabiam o que é isso, né? Tinha uma dificuldade ali de entender até o que a gente estava fazendo, né? O segundo já é muito mais fácil, né? O pessoal já começa a criar um padrão ali e um pré-requisito, um precedente, de certa maneira, para poder ir trabalhando, né? Então, mas não sei se responde a sua pergunta. Não, Stefano, Matias, queria parabenizar aqui o trabalho de vocês, né? E eu falei Stefano porque também eu parabenizo o Stefano na sequência, né? Que vocês fizeram alguns trabalhos juntos, né? Foi. E eu conheci o projeto através do Stefano, né? Assim, ele mostrou que era um projeto viável, enfim, sempre que ele fala, ele elogia muito a Embu. E a minha dúvida era, existe como a gente fazer uma visita técnica na fazenda? Assim, vocês têm alguns
algumas datas ou algum momento que consiga receber? A gente pode organizar. Se quiser, vocês podem pegar meu contato ou até o e-mail. O e-mail para mim é melhor, na verdade, para mandar uma mensagem. O ideal era até estendo o convite aí, não sei se é algo que o pessoal que organizou aqui o evento... Fazer um dia logo... Fazer uma extensão, extensão do evento, né? Até o pessoal da Semassi aqui tem bastante interesse também. Aqui as meninas aqui demonstraram bastante interesse aqui em conhecer também o projeto, né, Marinho? Com certeza. A gente teve uma visita uma vez da Embrapa lá naquele projeto do Florestal, que foi muito legal, né? Acho que foram convidados aí uma série de pessoas para visitar um projeto de reflorestamento muito interessante lá no Acaraú, né? Então algo nesse formato eu acho que seria interessante. Bom dia. Não atrapalharia muito sua agenda, né? Já faria acho que é produtivo porque pode rolar uma troca entre técnicos e produtores e tudo. Uhum. Bom dia, Matias. Bom dia. Madison aqui que está falando, parabenizar pelo projeto e dizer que eu fiz parte desse projeto inteiro na área fiscalizador da parte da Semassi, então acho que grande parte dessas licenças aí foi eu que autorizei e responder aos que estão aqui, né, em termos da Semassi. A gente precisa só de provas, né, que tenha feito um plantio e que caracterize um plantio de fato artificial para que a gente possa, juntamente com essas provas e com os estudos técnicos avaliados pelo seu consultor técnico, a gente possa avaliar e certificar que aquilo de fato se consoliza um plantio, né, florestal. E em relação às licenças, a gente de fato enfrenta alguns gargalos em termos de mão de obra, né, porque leva tempo para que a gente possa receber o processo, ser distribuído, que a gente possa analisar o processo. E dentro desse espaço também existem as pendências técnicas, falta de alguma documentação, anuência. Então isso atrasa um pouco, né, a parte de vocês, a gente entende, mas que, como o Steph bem falou lá atrás, tem que ser algo também que possa nos respaldar também, né, já que é um interesse de vocês, mas a gente também está sendo, queira que não, fiscalizado por outros órgãos também, para que aquelas licenças possam ser de fato legalizadas. Então, assim, eu, tirando o meu lado da Semassi, pensando num âmbito, ambientalista, né, eu concordo demais com usar áreas degradadas, áreas que sejam agrícolas, consolidadas, para que possam ser feitos esses plantios, né, esses plantios florestais. E no mais é isso, a Semassi está aberta para qualquer esclarecimento, existe lá no Natur o checklist de tudo que precisa, as licenças, né, que precisa depender da área, as nossas instruções normativas falam, né, então assim, fica o espaço aberto para quem quiser, né, inclusive até se a gente deixar disponível o e-mail da nossa diretoria, tá bom? Muito obrigado, agradeço. Até para complementar, né, eu até... fosse para falar da minha experiência, eu sinto que também evoluiu muito esses últimos anos. Eu não tenho nada para reclamar, na verdade, em relação a licenciamentos. Eu acho, inclusive, esse trabalho de crédito de reposição, né? É um trabalho muito interessante para os produtores também. Eu acho que é uma maneira, de certa maneira, de desatolar, eu diria, de certa maneira, muitos problemas, né? Eu sentia que esse pré-requisito de plantio, às vezes, é interessante, é importante, mas é inviável para muitos projetos, né? Às vezes você tem que plantar 500 hectares, sabe, num lugar que ainda não tem uma indústria estabelecida para isso. Então, esse ponto muito interessante. Eu acho que a única coisa que falta ainda é um checklist de colheita de sabiá propriamente dito, né? Acho que essa é a única coisa da Semassi que falta ali para a gente poder fechar tudo. Mas obrigado pelas colocações. Matias, primeiro parabenizar pelo trabalho, certo? E pela palestra, tanto você quanto o Stefano hoje foram muito promissoras para a gente. Mas uma dúvida em relação ao seu projeto que eu tenho, como um viveirista, é a questão da sua genética e do armazenamento de sementes. Porque a gente sabe que o sabiá tem uma variação muito grande de desenvolvimento em alguns casos. Vai depender do preparo de solo, vai depender da região que está situada. E uma questão que eu enfrento também no viveiro é a termotolerância do sabiá, porque em uma longa exposição a frio, a semente perde tem uma taxa, na realidade, de germinação muito baixa. Hoje, com o nível que você está implantando nas suas áreas, qual foi o procedimento que você
levou para ter essa taxa de sucesso, vamos dizer assim? Tá certo. Bom, obrigado pela pergunta aí. A gente, cada semente tem o seu desafio aí, de certa maneira, né? O Sabiá hoje a gente não trabalha com estoque de sementes por muito tempo, não. A gente guarda no máximo um ano, assim. A gente não guarda em frio, né? A gente hoje faz embalagem a vácuo, né? Desculpa. E guarda no escuro, assim. Então a gente tem ambiente, também não deixa num calor excessivo, né? Mas um ambiente ali mais controlado. É a maneira que a gente tem hoje de estocar, né? A gente trabalhou muito com coleta, hoje o volume de sabiá que a gente precisa é muito grande, então a gente não consegue coletar e beneficiar o suficiente aí que precisa para a gente. Em relação à genética, ainda tem um trabalho grande para ser explorado nesse sentido. Eu acredito que tem um trabalho legal aí até em relação a sabiá sem espinhos e tudo mais, que tem que ser bastante explorado ainda. Mas respondendo a sua pergunta, em relação à tolerância de frio, né, a gente não estoca ela na geladeira, se esse é o caso, né? Então a gente tenta usar sementes um pouco mais frescas. Existe ainda não tem nenhum representante do mapa aqui, mas seria bom ter também, para falar um pouquinho, mas existem muitos desafios em relação ao Renazem, né? O Renazem é um desafio que viveristas do Brasil todo têm, né? Acho que não é só na questão das mudas, acho que produção de mel, qualquer indústria, na verdade, hoje tem um desafio muito grande. Acho que tem ainda muitas simplificações que tem que acontecer em relação enfim, a coleta, né, armazenamento, beneficiamento de semente, tudo mais tem que acontecer. Mas hoje a gente tem coletas próprias e a gente tem parceiros aí, coletores em outros lugares do Nordeste, e a gente tem vendedores de sementes também que a gente usa com Renazem registrados, né, que a gente faz uma mistura dependendo do projeto, né. Eu tive resultados muito bons usando sementes próprias, na verdade. Eu tive esse é um resultado que eu posso dizer, que eu tive uma diferença muito grande usando sementes ali daquela micro-região minha, comparado a outras, né? E a gente tenta todo ano, na verdade, renovar o nosso estoque de semente, respondendo a sua pergunta. Então, um trabalho grande feito nesse sentido. Vou aproveitar o gancho só para falar um pouquinho de beneficiamento também, né? Então a gente hoje também tem até o pessoal da academia, né? Acho que tem um trabalho muito interessante essa questão de beneficiamento e armazenagem de sementes pode ser feito, principalmente beneficiamento. Hoje é muito arcaico ainda a maneira para você produzir isso em escala, né? Principalmente sementes mais duras aí como jucá e tudo precisam de uma escarificação. Então acho que existe um trabalho interessante aí para ser feito na academia nesse sentido, né? É isso. Alguém mais, gente? A semente, você abre a casquinha lá? A gente até falou disso antes, né? Tem um desafio grande, né? Eu acho que o plantio sem abrir a casca, ele funciona muito bem também. Ele tem, às vezes, uma taxa de germinação um pouco mais baixa ou mais demorada, na verdade. Acho que o principal é esse. Você até tem a germinação, mas tudo vai depender do seu processo, né? A gente hoje precisa de um processo ali muito padronizado e a gente trabalha hoje com ela descascada. A gente tem fornecedores que têm ela descascada. O melhor resultado que a gente teve hoje é com aqueles moedores de café, na verdade, que é uma maneira mais arcaica, né? A gente põe as pedras um pouco mais separadas e a gente vai moendo, é um trabalho grande, mas a gente vai jogando elas e vai abrindo. Esse funciona bem aí, dependendo da quantidade. Eu acho que dependendo da proposta, trabalhar com ela com casca é mais fácil. Garrafa PET também, garrafa PET. Coloca um ferro também dá certo. Dá certo? Essa eu não conheço, preciso testar aí. Tipo um vergalhão, assim. Bom, gente, a gente quer agradecer aí ao Matias, né, por essa apresentação e demais também.